Bom dia, pessoal. Mais uma aula de iniciação científica, né? Vamos dar prosseguimento ao que a gente começou a trabalhar na segunda-feira, que é relacionado a referências, tá bom? Então, até para vocês poderem acompanhar aí na apostila, páginas 45, 46 e 47, tá? Na aula passada, na aula de segunda, eu falei mais a respeito da referenciação dentro do conteúdo, né, do trabalho, né? Hoje eu vou mostrar para vocês também como fazer a referência lá no final do trabalho. Como assim? É porque é o seguinte, todo o trabalho que você referencia, você na verdade referencia em dois momentos. Você faz a citação lá no conteúdo, como eu mostrei na segunda-feira. Qualquer coisa você volta lá no vídeo de segunda-feira, tá? Ou na apostila, né? Nas páginas estudadas na segunda-feira. E aí depois, no final do trabalho, tem um momento das referências, né? Que é o que na escola a gente chama de bibliografia, né? Lá nas referências, que podem ser referências bibliográficas ou até algo além do que é de livro, né? Ou seja, pode usar sites, etc. Mas lá nas referências, aí a gente coloca mais informações a respeito da obra, né? Já que, como a gente viu na segunda-feira, quando a gente faz a citação, a gente coloca o quê? A gente coloca o nome do autor, dos autores, né? Coloca o ano e, dependendo do tipo de citação, a gente coloca a página, né? Já nas referências, a gente vai colocar mais elementos, né? Onde a gente coloca o nome da obra, né? O nome do livro, por exemplo, nome da editora. Já já a gente vai ver tudo isso, mas é importante vocês entendam que são dois momentos. O momento da citação, né? Que é dentro do conteúdo do trabalho, né? No desenvolvimento do trabalho. E lá no final, a gente faz a referência, né? Que aí é um pouco mais completa, tá? Antes da gente ver esses elementos e ver como fazer essas referências, vamos trabalhar um pouco aqui de maneira teórica primeiro, tá? O porquê disso, né? Qual a necessidade de se fazer referências, tá? Primeiro, é importante que vocês entendam que, mais uma vez, é algo normatizado, é um padrão segundo a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ela fixa a ordem dos elementos das referências e estabelece convenções, né? Convenções são o quê? São os combinados, tá? Para transcrição e apresentação de informação originada do documento e ou outras fontes de informação. Então, a ABNT, ela cria um padrão aí, ela tem um padrão de sequência, né, de informações para que se construa uma referência, justamente para que cada pessoa não venha a fazer de um jeito totalmente diferente. Então, fica mais simples de se fazer a referência, fica mais simples também para que a pessoa que leia o trabalho consiga chegar àquele documento de uma maneira mais simples, tá? De uma maneira mais prática. Porque muitas vezes eu estou lendo um artigo e mais até do que o próprio artigo, pode me interessar alguma referência que tem ali. Né? Às vezes eu estou lendo um artigo para me embasar em um trabalho que eu esteja fazendo, e alguma informação, alguma citação dentro daquele artigo me traz à luz a respeito de algum livro ali que eu queira ter acesso também. E aí a referência ajuda muito nisso. Né? De cada trabalho que você vai lendo, cada livro que você vai lendo, né, cada apostila que você vai lendo, vai te dando referências de outros conteúdos que você possa ter acesso. Né? Outra coisa importante, tá? Ainda a respeito da ABNT, ela conceitua a referência, ou seja, ela designa a referência como um conjunto padronizado, olha só, padronizado, tá? Tem um padrão, tá? Tem normas. Então, um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Olha só, palavras-chave aqui, padronizado. Então, é importante que a gente siga as normas, tá? Não é frescura minha ou de qualquer outro professor. É um padrão, tem que ser seguido, tá? E a gente vai cobrar isso. Outra coisa importante, das palavras-chave aí você tem identificação. Então, a principal ideia por trás de se referenciar uma obra é que quem esteja lendo, quem tem acesso àquela obra, possa também identificar facilmente outras obras e ter acesso a essas outras obras também. Isso é importante em meio à comunidade científica.
Dando prosseguimento, agora vamos entender esses elementos que eu até tinha acabado de citar para vocês agora, né? Elementos que é importante que a gente tenha acesso e que a gente compreenda, seja quando a gente for fazer a referência no trabalho, ou até para a gente entender melhor referências de um trabalho que a gente esteja lendo, né? Então, até para se ter acesso, ou como é citado aí na apostila e agora no slide, para se fazer a recuperação do documento, né? Encontrar, identificar o documento, é importante a gente entender esses elementos básicos de uma referência. Primeiro, o autor. O autor, lógico, é quem construiu aquele conteúdo ali, seja quem escreveu um livro, ou quem produziu um artigo, quem escreveu uma reportagem em um jornal, né, uma matéria de uma revista, né? Então, o autor, importantíssimo. Outro elemento essencial, o título, né? Lá na citação, em meio ao trabalho, a gente não fica colocando, mas lá no final, na referência, é importantíssimo o título, que é o nome da obra, né? O nome do livro, o nome da matéria no jornal ou na revista, né? Ou o nome de uma matéria num site, tá? O nome do artigo publicado. Então, o título também é importante. Edição. Nem tudo vai ter edição, mas livro, por exemplo, tem edição. O que é isso? O que é edição? Muitas vezes um livro é lançado, mas se percebe com o passar do tempo, às vezes com o passar de meses ou de anos, décadas, percebe que algumas coisas têm que ser modificadas, às vezes por algum erro ortográfico, às vezes por alguma mudança cultural, o que quer que seja. É feita a mudança e aí é republicado o livro, por exemplo. Quando ele é republicado, ele é lançado com o mesmo título, é do mesmo autor, só que tem algumas mudanças, aí é chamado de outra edição do mesmo livro. Tá? Então pode ser a edição 1, pode ser a edição 2, a edição 3. Se o livro é lançado e nunca é modificado, então significa que ele tem uma edição única. Tá? Mas aí pode ser primeira edição, segunda edição, ou edição 1, edição 2, o que quer que seja. Né? Quarto elemento aí também importantíssimo, local de publicação. É onde é colocado, por exemplo, São Paulo, SP, né? Rio de Janeiro, RJ, né? E pode ser colocado, por exemplo, Belo Horizonte, MG, né? De Minas Gerais, coisas desse tipo, tá? Então, o local onde é publicado, que, cuidado, não é o nome de uma universidade, algo assim, não, tá? É local no sentido geográfico mesmo, tá bom? Quinto elemento é importante, editora. Isso quando se trata prioritariamente, principalmente de livros, né? Então, o nome de uma editora que venha a lançar aquele livro, sei lá, editora Abril, editora Veneta, né? O nome de alguma editora que venha a ter colocado à disposição do público aquela obra, né? Então, em todo livro, na capa ou na contracapa, até ali no miolo do livro, você vai encontrar o nome da editora, né? Às vezes ali na lombada do livro, né? Você encontra o nome da editora, tá bom? E importante também a data de publicação, né? Que muitas vezes tem até relação com essa questão da edição aí, né? Mas a data em que foi publicada a obra, que você também encontra no próprio livro ou no jornal, na revista, né, a data da publicação. Importante, a gente fala data da publicação, mas o que é importante, o que a gente geralmente coloca, como já já vocês vão ver, é o ano de publicação. Né? Dando prosseguimento aqui a alguns detalhes, tá? Que muitas vezes a gente faz a referência e trata-se de uma obra que não tem apenas um autor, né? Pode ser que tenha dois, três ou até mais autores. Então vamos com calma, tá? Primeiro, nas referências com até três autores, listam-se os três autores separados por ponto e vírgula. Olha só, nesse exemplo, nessa imagem que eu coloquei embaixo aí, a gente tem até, como o segundo exemplo aí, uma referência com três autores, né? Que a gente colocou aí Pereira, Silva e Chaves, né? Uma obra, um livro de 1991, comentam a estrutura do, olha só, desse jeito que está aí em vermelho, ó, Pereira, Silva e Chaves, 1991, é a citação sendo feita lá no meio do trabalho. Mas aí quando for colocar na referência lá no final do trabalho, como está se falando aí, tem que usar ponto e vírgula, ou seja, como que ficaria? Aí colocaria
Pereira, ponto e vírgula, Silva, ponto e vírgula, Chaves, aí coloca-se os outros elementos, nome do livro, né, editora, ano, edição, como a gente já vai ver a sequência certinha para se colocar na referência de um livro, tá? Agora, quando forem mais de 3 autores, se tem 4, 5, 6, e acontece, né? Às vezes o livro ele é feito por um grupo de autores em colaboração, né? Aí a gente usa a expressão latina et al. Essa expressão aí, no latim, ela tem um significado bem simples no nosso idioma, né? No português brasileiro, que é e outros, tá? Então, quando você vê um nome e depois et al. Significa fulano e outros. Como tem no exemplo aí, ó, Gomes et al. É simplesmente Gomes e outros. Tá? Significa que além do Gomes, vários outros autores produziram o livro. Tá bom? Outra coisa, outro exemplo importante que vocês compreendam. Às vezes, uma obra, um documento, ele é de um autor entidade coletiva. O que é o autor entidade coletiva? É quando não há uma pessoa que seja responsável específica, que seja realmente autora da obra. Por exemplo, coloquei para vocês aí um documento que tenha sido expedido pelo Ministério da Saúde, né? Não é uma pessoa, não é um indivíduo particular, né? É um órgão, nesse caso aí até um órgão federal, né? Então, a gente coloca Ministério da Saúde, foi do Ministério dos Transportes, foi o Ministério do Transporte, foi o governo do Distrito Federal, coloca GDF. Aí, como aí é um órgão federal, antes de pôr o nome do órgão, como Ministério da Saúde, ainda tem que pôr Brasil, tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo, tá bom? Então é importante que vocês já observem, até já chama a atenção aí, como é um documento encontrado na internet, vocês já podem ver aí como aparece, ó, disponível em aí o site, né, e quando foi acessado. No caso aí, acessado no longínquo 2008, né, nesse exemplo, tá? Vamos ver outros exemplos aqui de referências, então, como a gente colocaria lá no finalzinho do trabalho, tá bom? O primeiro aqui é um grande exemplo, é o que é mais usado, né? Que são referências de livros. O que é colocado aí? Veja bem, Medeiros, vírgula, João Bosco, redação científica, a prática de fichamentos, resumos, vírgula, resenhas. Aí depois, 10 ed, São Paulo, Atlas 2008. Vamos ver esses elementos. Primeiro, Medeiros, vírgula, João Bosco, que é o nome do autor do livro, né? Então quem escreveu o livro foi João Bosco Medeiros. Só que a gente coloca primeiro o sobrenome, tá? Então Medeiros é colocado primeiro, coloca-se vírgula e depois o nome e o primeiro sobrenome aí, né? Então Medeiros, o sobrenome é colocado antes, sucedido pela vírgula, e ele é colocado todo em caixa alta. Olha o sobrenome todo em maiúsculas, tá? Então, Medeiros, vírgula, João Bosco, é porque quem escreveu foi o João Bosco Medeiros. Tá? Depois, redação científica. A prática de fichamentos, resumos, resenhas. Veja bem, redação científica é colocada em negrito porque é o título do livro, tá? Mas veja que nesse caso aí o livro ele tem um nome que é composto por título e subtítulo, tá? Lá na capa do livro tem redação científica, prática de fichamentos, resumos, resenhas. Mas a gente coloca em negrito apenas o título principal. O subtítulo a gente não precisa colocar em negrito, tá bom? Em algumas referências as pessoas colocam em negrito e também em itálico. Pode colocar? Pode, mas não é o mais indicado, tá? Depois, 10 ed aí é o que? 10ª edição. Então esse livro ele já foi editado várias vezes para ser republicado, tá? Depois São Paulo é o local em que ele foi publicado. Atlas é o nome da editora que publicou. E 2008 foi o ano dessa publicação aí da 10ª edição, tá bom? Então veja bem, nome do autor, título e subtítulo da obra, o número da edição, né? O local, né, de publicação, depois a editora que fez a publicação, vírgula, o ano de publicação da obra, tá bom? Outro exemplo aqui de referência para o caso de dicionários, tá? Bem parecido, ó.
Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda, que é o nome do autor do dicionário, né? Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, tá bom? Depois, em negrito, o título do dicionário, como que é escrito lá na capa do dicionário, Novo Dicionário. Só que tem o subtítulo, século XXI. Então, Novo Dicionário, século XXI. Depois, São Paulo, que é o local em que foi publicado. Nova Fronteira, a editora que permitiu a publicação, né, que realizou a publicação da obra, em 2003, o ano em que essa obra, esse dicionário foi publicado. Tá? Instituições online, então às vezes tem publicações que não são feitas impressas, são feitas simplesmente na web. Né? Um exemplo aí, a Biblioteca Universitária, perdão, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Como que é colocado? Olha só, primeiro, o nome da instituição, então Universidade Federal de Santa Catarina, tudo em caixa alta, tá? Depois, Biblioteca Universitária, tá? Aí serviço de referência e catálogos de universidades. É colocado em negrito, que é o título central lá da obra, tá? Aí depois, apresenta endereço de universidades nacionais e estrangeiras, tá? Que é como um subtítulo aí. Parte mais importante aí, disponível em, aí se coloca aí entre os sinais de menor que e maior que, o link, o endereço do site onde se encontra o conteúdo e, na sequência, acesso em, aí a data completa, né, dia, mês e ano, no qual a pessoa que está realizando o trabalho fez aquele acesso, tá? Aí eu quero chamar a atenção para o quê? Que é importante que quando você estiver fazendo seu trabalho, você anote tudo, né? Seja por escrito ou vá salvando ali no documento Word, tudo que você usar no seu trabalho, você já vai anotando todos os livros, sites, tudo que você for acessando e for utilizando o conteúdo, você salva ali para colocar na referência do seu trabalho no final, tá? Mais um exemplo aqui para a gente poder fechar esse momento, um artigo científico. O artigo científico que eu coloquei aqui, a estrutura para vocês poderem utilizar, que não é muito diferente do que se faz com o livro, né? Então, se você está usando ali informações de um artigo científico, como você vai fazer a referência? Bem simples, é esse padrão aí. Sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome do autor, tá? Ponto aí. Título e subtítulo. Se tiver, né, um título e subtítulo do artigo, e nesse caso não é o título que é colocado em negrito, tá? É o nome do periódico, tá bom? O periódico aí é como se fosse um jornalzinho, que é o nome de um jornalzinho que é publicado, né? Um artigo científico pode ser publicado por uma revista científica, né? Às vezes por uma universidade, algo desse tipo, tá? Depois o local de publicação, né? Aí o estado, ou cidade e estado, né? O volume, número ou fascículo, porque esses jornaizinhos ou revistas, geralmente universitárias, tem um número da publicação, tá? Não é edição que fala, é um número. Aí esse número também pode ser chamado de fascículo. Aí a página, né, da qual se retirou as páginas, a data de publicação do periódico, aí pode ser a data completa ou simplesmente o ano, tá bom? Vou disponibilizar na sequência para vocês uma atividadezinha justamente para vocês começarem a trabalhar isso e é algo que vocês vão colocar em prática demais no trabalhinho de vocês, tá bom? E isso na vida acadêmica que vocês venham a ter daqui para frente, tá bom? Agradeço a atenção e desejo uma boa atividade para todos vocês, tá bom? Valeu!